Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de domingo tradicional pra gente conversar sobre NFL. Ao contrário dos últimos domingos, né, que tem a parte 1 sobre NFL, a parte 2 sobre NBA, nesse domingo só a parte sobre NFL. O episódio de NBA vai ao ar na madrugada de segunda pra terça, pra poder falar do jogo 4 entre Warriors e Los Angeles Lakers e tudo que cerca os playoffs da NBA. Então hoje a gente vai falar sobre a NFL, vamos falar sobre os times os que mais melhoraram e os que mais pioraram, né? Porque agora a gente já passou a season toda, mercado de free agents, toda não, né? Mas mercado de free agents, draft, então o grosso da mudança nos elencos já aconteceu e eu tô aqui com meu amigo Caio Miari, editor do The Score, dos principais sites norte-americanos sobre esporte. E a gente vai, daquele esquema que vocês estão acostumados, eu separei alguns nomes dos times que melhoraram, dos que pioraram, ele também separou lá do lado dele, e a gente vai debater. Caio, agora de fato dá uma acalmada off-season da NFL, né? Dá pra dizer que 3 meses depois do Super Bowl, a off-season começa, né? Exatamente, agora quem tinha que ser trocado já foi trocado, quem ia assinar contrato grande acabou já assinando. A gente vai ver uma ou outra extensão contratual de alguns jogadores, né? Mas de um modo geral, como você falou, off-season agora, o período mais parado do futebol americano, o profissional, começa, mas também, como você adiantou bem, a gente já viu tanta coisa, tantos times já mudaram, de falar quem melhorou mais e quem piorou mais é um assunto que tem muita coisa pra gente debater. O que eu sempre falo aqui no podcast, e não é mentira, porque eu falo isso durante a temporada regular também. Eu prefiro os podcasts da off-season. Eu acho mais legal debater e a gente não precisa ficar naquele círculo de fala do jogo que aconteceu, fala do jogo que vai acontecer e fica naquilo. A gente pode respirar, debater, analisar os times. Eu acho que é um período mais legal. E a coisa interessante, Gabriel, é que todos os torcedores de todos os times, eles estão com as esperanças renovadas. Verdade. Então tá todo mundo com a expectativa lá em cima. Se esse cara vingar, meu time vai muito bem. Se meu time não dá muito certo. Então, porque durante a temporada, você chega na semana 8, tem aí uns 4 times que já estão meio que pensando no né? seguinte. Exatamente. Agora não. Passou o draft, você teve ali na free agency alguns times sendo muito agressivos, algumas trocas, então tá todo mundo com as esperanças renovadas. Verdade. Claro que eu prefiro o período com jogos da NFL, né? Mas acho que pra podcast, pra gente debater, eu gosto muito desse período de off-season. Vamos entrar no debate. Antes, lembrete importante, não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes no seu aplicativo de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, seja lá qual aplicativo você usa. Segue, coloca a notificação, deixa 5 estrelas na avaliação, porque ajuda bastante o podcast a subir nos rankings e crescer o programa. Lembrar também sobre o programa de apoiadores, né? Nessa semana, por exemplo, eu e minha amiga Giovanna Stuck, a gente refez a primeira rodada do draft de 2021, um exercício de perspectiva, né? Porque a gente tá falando tanto do draft de 2023, eu quis voltar um pouco pra gente lembrar que, na verdade, a gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada do que vai acontecer, jogadores que a gente achava que era certeza no draft de 2021 não vingaram, então tá bem legal. Se você quer ter acesso a esse conteúdo e vários outros exclusivos, se torne apoiador, link tá na descrição explicando tudo direitinho, R$14 por mês. Se você pagar um plano de 6 meses ou 1 ano por Pix, você tem desconto. Então é isso, dados os recados. Caio, você escolhe, você quer começar com um que melhorou ou um que piorou? Vamos começar falando dos bons primeiro, né, os que melhoraram. Então vamos lá. O primeiro, Gabriel, que eu tinha colocado eu até acho, é o Chicago Bears. Eu até acho que o Chicago Bears precisa de mais tempo e eles também precisam de mais talento individual e de estrela nos dois lados da bola. Mas assim, de um time que terminou com a pior campanha da NFL na temporada passada, a gente entrou nessa off-season esperando que os Bears fossem ser muito agressivos, porque eles tinham muito espaço no teto salarial e que eles também fossem fazer algo interessante no draft. Eu acho que eles conseguiram as duas coisas. Eles pegaram o TJ Edwards e o Tremaine Edmonds. Eu acho que a gente pode até debater o tamanho do contrato, principalmente do Edmonds, mais pra frente, mas eles chegam para melhorar uma posição que os Bears precisavam. A secundária dos Bears, que é uma secundária muito jovem, foi reforçada no draft e em tese os jogadores vão melhorar. A gente viu o Jacob Brissett jogando muito bem. Enfim, é um grupo que vai melhorar muito. E no ataque, a gente está falando de um time que
há 6 meses, não tinha basicamente wide receiver nenhum. O Chase Claypool chega, eu até acho que ele tende a melhorar, dando mais tempo com o time agora, porque ele não foi muito bem na segunda metade da temporada, né, depois que ele chega nos Bears. Mas é o Chase Claypool com um ano a mais lá. Agora a gente vai ter, obviamente, o DJ Moore chegando, o Darnell Wright reforça a linha ofensiva, enfim, o Scott, que os próprios Bears pegaram no terceiro dia do draft. Eu achei que foi uma das escolhas que eu mais gostei, né, o receiver de Cincinnati. É uma arma vertical muito interessante. Então, assim, a função dos Bears nessa off-season era reforçar o que estava ao redor do Justin Fields, e o time conseguiu. Acho que precisa de mais, mas eu acho que o Bears está num caminho bem interessante. Verdade. Nas minhas escolhas aqui, eu tentei contextualizar um pouco, né? Por exemplo, times que têm escolhas altas no draft, múltiplas, vão melhorar, né? Eu meio que tentei, melhoraram acima da expectativa, né? E o Chicago Bears era um time que tinha muito espaço para melhorar, né? Porque todos esses motivos que você falou, muito dinheiro, escolhas extras no draft, chegou o DJ Moore, e realmente você olha pro elenco do Chicago Bears, é um elenco bem mais qualificado, né? Porque você olha um corpo de wide receivers da NFL, né? Não é aquele que começou a temporada, né? Você tem DJ Moore, o Chase Claypool, o Darnell Mooney, acho que é o trio dos sonhos, não é o trio dos sonhos de ninguém, né? Mas são 3 wide receivers profissionais de futebol americano, né? Não é o mesmo, não dava pra dizer o mesmo no início da temporada passada. A linha ofensiva, se o Braxton Jones repetiu um bom ano e o Darnell Wright tiver um bom ano como right tackle, né, ele calouro, você vê 2 tackles ali, já muda muito a sua linha ofensiva, né? E tudo que você falou da secundária, investiram muito pesado em linebackers, né? Mais até um pouco do que eu gostaria, mas o time é melhor, inegavelmente é melhor. Eu ainda acredito que tem alguns buracos ainda, né? Porque você não resolve todos os problemas de um time como o Chicago Bears, né, que foi a primeira escolha geral, numa off-season só. Eu ainda tenho bastante desconfiança quanto à linha defensiva da equipe. Acho que ainda está entre as piores linhas defensivas da NFL. Eles usaram 2 escolhas de segundo dia no draft no setor, mas ainda assim não me convence muito. E vai depender muito da evolução do Justin Fields, né? O Justin Fields, ele teve momentos muito interessantes no ano passado, mas eu também acho que em certos pontos a temporada dele é um pouco superestimada. Não sei se... Acho que ele chegou a ser colocado em top 5 de MVP, né? Alguém na votação oficial. Ele ganhou o voto. Ele ganhou o voto, ele teve o MVP. Que pra mim é um absurdo. Pra mim, eu acho que as pessoas exageraram completamente. O time dele teve a pior campanha, né? Exatamente. E eu acho que dá uma... Acho que tem um pequeno exagero com o Justin Fields e com o time dos Bears. Eu concordo plenamente que melhorou. Mas eu até tuitei sobre isso esses dias. Tava olhando odds de divisão. O Chicago Bears tá empatado com o Minnesota Vikings na segunda colocação ali do favoritismo no Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o link que tá na descrição, me ajuda bastante. Você vai poder apostar nas odds que a gente cita aqui no programa. Chicago Bears 4,25 para vencer a NFC Norte, a mesma odd do Minnesota Vikings, 4,25. O Detroit Lions é favorito, 2,25. Eu achei meio absurdo eles terem as mesmas odds dos Vikings, né? Eu sei que os Vikings venceram muito jogo apertado, não era um time tão bom quanto a campanha deles na temporada sugere, mas eu ainda acho o time do Minnesota Vikings bem superior. Bem superior talvez não, mas com certeza superior. Porque os Vikings, a gente já viu esse time dos Vikings jogar. A gente pega, por exemplo, os melhores jogadores dos Vikings, a gente já viu o que o Kirk Cousins faz. O Justin Jefferson, a gente sabe que ele é um absurdo. A gente já viu. O dos Bears, a gente está projetando muita coisa lá na frente. A gente está projetando que o Justin Fields vai continuar correndo muito bem com a bola, igual ele fez, e que ele vai melhorar como passador, porque o grupo de wide receivers melhorou. Mas como você falou, por exemplo, o Chicago Bears ainda precisa, para ontem, de um edge rusher de mais qualidade. Como você falou, a linha defensiva, vamos ver como é que os calouros vão ser esse ano. A linha ofensiva, o Darnell Wright tem que melhorar muito para conseguir, tem que jogar muito bem para conseguir impactar essa linha ofensiva de modo geral. Senti que você não gostou muito dessa escolha. Eu gostei muito da movimentação que os Bears fizeram. Por exemplo, você sai da primeira escolha geral, você troca ainda para uma escolha muito interessante, continua das 10 melhores da primeira rodada, pegando o DJ Moore. Eu acho que pegar o DJ Moore foi das coisas que eu mais gostei que o Bears fez nessa off-season, porque você coloca um wide receiver jovem, um wide receiver número 1, e que resolvendo, ao mesmo tempo, uma das maiores necessidades do time, e você ainda continua com a posição interessante do draft. Como você falou, o draft é muita projeção. Eu acho que o Darnell Wright, se ele joga bem, se ele encaixa,
essa troca vai ter terminado excelente para os Bears, e por isso foi um dos motivos que eu até coloquei eles como um dos times que mais melhoraram. Vamos passar agora para minha lista aqui. Eu vou com um time que melhorou também. Vamos ver qual dos três. Eu não posso começar por esse. Vamos pro número 2, Baltimore Ravens. Só de ter resolvido a situação do Lamar Jackson, acho que é um grande mérito para a equipe, né? Uma franquia que eu critiquei muito pela forma como eles lidaram com a situação do Lamar. Eu acho que eles deixaram a situação ficar pior do que deveria ter ficado, mas eles se recuperaram, né? Quando parecia que eles iriam perder, não tinha chance do Lamar voltar, eles conseguiram renovar com o Lamar. Foi no dia do draft, né? Foi na quinta-feira do draft, se eu não me engano. E excepcional para a equipe, né? Resolver a situação, resolve o contrato. Encontraram, acho que um meio termo justo, né? Não é o 100% garantido, mas é o maior valor por ano por um jogador na história da NFL. Uma porcentagem garantida absurda, gigantesca. E ele vai receber 80 milhões de dólares só esse ano, né? Não sei se você viu os detalhes do contrato dele, né? Que tem um sign bonus gigantesco. Então, acho que eles encontraram um bom meio termo. E no meio do caminho, acho que o time é melhor, né? Eles perderam o Calais Campbell e o Marcus Peters na defesa. O Calais Campbell mais veterano, não acho que nem de longe é insubstituível. O Marcus Peters oscilando muito, se machucando muito. E no ataque eles reforçaram significantemente, né? E a gente critica muito a posição de wide receiver da equipe. E a equipe fez bastante para reforçar, né? Trouxe o Odell, que é um pouco mais caro do que eu esperava, o Odell Beckham, mas draftaram o Zay Flowers, que eu gosto bastante. Pra mim, ele é um jogador bem diferente do Quentin Johnston, né? Mas eu acho que um dos dois era o segundo melhor wide receiver, né? Pra mim, o Jackson Smith-Njigba é disparado número 1. Nelson Agholor, que eu sei que é muito meme, né? Daquele vídeo lá do cara lá da Filadélfia, né? A gente não deixou a criança cair, ao contrário do Agholor, não sei o quê. Mas ele é um bom wide receiver 3, 4 ali pra você ter no corpo de wide receivers. Eu não acho isso ruim. E principal, ele substitui o Greg Roman, que era o coordenador ofensivo da equipe, que claramente ele não estava mais conseguindo não estava conseguindo mais desenvolver esse ataque, e trazem o Todd Monken, que era o coordenador ofensivo da Universidade da Geórgia, uma grande mente ofensiva, fez um grande trabalho lá, e antes que falhe, mas a Geórgia tinha melhor jogador que todo mundo e tal, não sei o que, assim é fácil, college é diferente. Todd Monken já teve sucesso na NFL também, né? Aquele ano, melhor ano da carreira do Ryan Fitzpatrick, né? Que ele foi o quarterback do Tampa Bay Buccaneers depois que o Winston se machucou, que os Bucs tinham um dos melhores ataques da NFL com o Ryan Fitzpatrick, era o Todd Monken, o coordenador ofensivo. Eu acho que é um encaixe muito bom com o Lamar. O Lamar precisava de uma outra mente ofensiva ali, outro cara pra continuar a evolução dele. E pra mim, Caio, não sei se você vai achar exagero, hoje eu enxergo o Baltimore Ravens no mesmo nível de Buffalo Bills e Cincinnati Bengals. Kansas City Chiefs, acho que pelo menos meio degrau à frente, talvez um degrau à frente, mas pra mim tem um top 4 na AFC e eu incluo o Baltimore Ravens. Eu concordo, eu acho que os Ravens, eles estavam sempre figurando aí nesse top 4, top 5, com o Lamar, com um ataque ruim, né, com um grupo de wide receivers ruim, mas o Lamar jogando e feliz, o Baltimore Ravens já estava nesse top 5. Agora, com todas essas melhoras que você falou do ataque, que eu concordo muito, com certeza o time tá lá. O Lamar agora, a gente espera que ele fique saudável. A gente tá falando de um time que trouxe o Lamar de volta. Esqueci que você é hater do Lamar, esqueci. Não, eu gosto do Lamar. Eu acho o Lamar um playmaker espetacular, mas assim, o Baltimore Ravens com certeza foi um dos vencedores desse draft de um modo geral e da off-season. Porque você traz o Odell, você traz o Zay Flowers, como você falou, se o Nelson Agholor é o teu wide receiver número 2, tem alguma coisa errada. Nos Ravens, ele tá atrás dos 3 principais wide receivers, porque o Bateman tá voltando agora de lesão, ainda tem o Mark Andrews, e o próprio Devin Duvernay, que tinha jogado muito bem, talvez o Agholor vai estar competindo com os snaps com ele. Então a gente tá falando do quinto alvo. Então tá muito interessante, a linha ofensiva saudável continua sendo uma das melhores da NFL. Eu até achei que o Baltimore Ravens piorou defensivamente, porque não trouxe ninguém. O time não foi tão agressivo na posição de cornerback, tão agressivo quanto eu pensava, mas assim, essa é uma defesa que força muito turnovers.
Se o ataque produzir no nível que a gente está esperando, que a gente está projetando, a defesa não precisa ser dominante, ela só precisa aparecer nos momentos-chave e essa defesa sabe fazer isso. Eu concordo com você. Eu acho que Baltimore melhorou muito nesse ano e é um time que chega para competir com os melhores times da conferência, sim. Vamos passar pro lado negativo agora. Um time que piorou, na sua opinião, Caio? O Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals é um time que está numa transição muito grande, né? Mas se a gente comparar o Arizona Cardinals com a temporada passada, o time perdeu os 2 melhores head rushers, né? O J.J. Watt aposentou e o Zach Allen saiu. O time perdeu o melhor cornerback, que era o Byron Murphy, que já nem era tão bom, mas ainda era o melhor do time, é muito inconstante, né? Ele também saiu. Aí o Kyler Murray machuca no final do ano passado, então o time vai começar a temporada sem ele. A única coisa boa é que tem um técnico novo, né? O Jonathan Gannon, o coordenador defensivo dos Eagles, que não é nem dos caras que eu mais gosto. Eu acho que ele entra... Não sei, ele não me passa a confiança de um técnico principal. Tomara que eu esteja errado, vamos ver como é que vai ser isso. Mas a única coisa boa que aconteceu é que o Steve Keim não é mais o general manager do time, né? Mas de um modo geral, é muita transição. Eu até gostei do draft dos Cardinals, tá? Porque você sai lá de cima, você pega a escolha dos Texans no ano que vem, que pode ser uma escolha muito boa. Você ainda assim pega um offensive tackle que para mim era o melhor, né? No Paris Johnson desse ano. O draft eu achei interessante pensando a longo prazo. Mas de imediato, comparando nessa off-season, que é o nosso exercício aqui, eu acho que os Cardinals foram um dos times que mais pioraram para a temporada de 2023. Antes do draft, eu concordaria com você. E, em retrospecto, de repente, esse exercício deveria ter sido vencedores e perdedores. Porque o time do Cardinals, eu concordo com você, o time do Cardinals piorou. Isso é inegável. Só que eu gostei muito do draft que eles fizeram. Eu acho que foi um sinal muito positivo da nova direção que a equipe está seguindo pós Steve Keim, né? Que o Steve Keim há muitos anos vinha mal. Ele foi substituído pelo Monty Ossenfort, né? Que era executivo, né, do Tennessee Titans, né? Um dos diretores de alguma coisa lá. E a troca com... Assim, a troca com o Houston Texans valeu off-season. Por isso que eu não colocaria... Por mais que pela letra aqui do nosso exercício, acho que vale. E faltou também citar o DeAndre Hopkins, né? Que tá basicamente com o pé pra fora da franquia, né? E o Cora Baker também pediu pra ser trocado. Então, e nisso daí, a gente tá falando do melhor wide receiver, que eu até acho que o Hopkins tem chance de ficar, tá? Uhum. Mas isso que você falou da troca é tão interessante, porque se o Cardinals hoje tem o pior elenco da NFL, talvez, e tem um quarterback que é bom, mas tá machucado. O Cardinals, a chance dele terminar com a primeira escolha geral em 2024 é muito grande. E o Houston Texans pode muito bem terminar com a segunda pior campanha. Então os Cardinals podem entrar no draft do ano que vem com a primeira e segunda escolha geral, que seria algo espetacular e aí meio que suporta essa tese que a gente está falando da troca deles. Concordo plenamente. Até acho que o Kyler Murray se machucou na reta final da temporada, né? Então a gente não sabe se ele vai estar pronto na semana 1. E de repente pode ser um acordo de cavalheiros aqui. Kyler, você usa a temporada 2023 para se recuperar, não joga, a gente promete que a gente vai conversar, vai trabalhar contigo para encontrar um bom destino para você em 2024, e no draft de 2024 os Cardinals selecionam Caleb Williams. Eu acho que seria um plano muito bom para a equipe. E assim, existe uma chance não insignificante da escolha que eles receberam do Houston Texans ser a primeira escolha geral também, né? Se não forem eles, né? Eu não acho que é nenhum absurdo. E o top wide receiver, o Marvin Harrison Jr., se o Hopkins vai acabar saindo, o Cardinals pode chegar pegando um dos melhores prospectos na posição de quarterback dos últimos anos e um dos melhores wide receivers também. E eles ainda saem com um offensive tackle que... Era o que eles queriam na 3, né? Vai ficar na franquia por muito tempo. Então a troca foi realmente interessante. Eu acho que eles talvez tenham um pouquinho de dificuldade para trocar o Kyler Murray na próxima off-season, se esse for o caso, por causa do contrato dele. Mas assim, o Cardinals, o futuro pode ser muito interessante mesmo. Sim, eu acho que você absorve um pouquinho de dinheiro aqui, e aí você consegue um retorno melhor ali, eu acho que seria um plano ótimo para os Cardinals. Então, assim, concordo com você, é um time que piorou. Sim, os 11 jogadores em campo, a qualquer momento que eles vão ter, piorou. Mas eu gosto da direção que a franquia tá tomando. Imagina sair de um draft com Caleb Williams e Marvin Harrison. Caleb Williams, que hoje é projetado como um prospecto ali quase nível Trevor Lawrence, né? Joe Burrow, esses caras. E o Marvin Harrison, que outro dia tava conversando com um amigo meu sobre isso, quero a sua opinião também, Caio. Eu acho que tem um bom argumento
pra dizer que o Marvin Harrison Jr., né, que a gente viu o Marvin Harrison pai em campo, né, então a gente se sente um pouco velho nesse momento. O Marvin Harrison Jr. talvez seja o melhor prospecto de wide receiver entrando no draft, se manter o nível atual, se ele não se machucar, manter aquela maneira aqui. Ele pode ser o melhor prospecto de wide receiver desde o Calvin Johnson, em 2007. Eu não acho um absurdo dizer isso. Acho que Julio Jones e, de repente, Jamar Chase. Porque só o pessoal entender, é como prospecto, porque senão o pessoal vai achar que a gente é maluco, tá falando, mas e o Jamar Chase? E o Justin Jefferson? Esses caras foram muito bons, eles são muito bons, e o Marvin Harrison Jr., para chegar no nível desses caras, tem que fazer muita coisa, mas entrando na NFL como prospecto, o Marvin Harrison Jr. provavelmente entrará muito mais preparado do que esses jogadores, e como você falou, talvez seja o cara mais preparado, mais espetacular, desde o Calvin Johnson, desde o Julio Jones mesmo. Vamos passar por um negativo meu aqui. Green Bay Packers. E é um time que, assim, piorou, inegavelmente piorou, mas por planejamento. A franquia decidiu bem cedo, né, porque... Sim, teve toda a novela do Aaron Rodgers, mas nunca pareceu que era uma opção real o Aaron Rodgers ficar em Green Bay, né? Os Packers queriam recomeçar esse relógio, né? Reconstruir o elenco. Eles vão dar uma chance pro Jordan Love, né? Renovaram o contrato dele ali para um pouquinho menos do que a renovação automática de 5º ano, mas se ele jogar bem, tem um upside para ele ganhar um pouco mais. Eu achei que foi uma decisão bem inteligente, até das duas partes, pra ser sincero. E o time piorou, né? Perdeu wide receivers e... Enfim. Eu acho que é um time pior, porque você conhece o quarterback que venceu 2 dos últimos 3 MVPs, mas não é uma crítica ao Green Bay Packers. Eu acho que eles precisavam dar esse passo para trás para tentar dar 2, 3 passos para frente. Eu não achava que era sustentável você continuar tentando ali tampar os buracos no elenco do jeito que dá e tentar competir com o Aaron Rodgers. Não achava que era sustentável. Então não é algo negativo, mas inegavelmente, em termos de nível, o Green Bay Packers é um dos que mais caiu. Eu concordo. Eu acho que o Packers tem uma grande incerteza na posição de quarterback, né? Um dos times que entram em 2023, os Packers estão ali entre os que mais não sabem como é que vai ser a posição de quarterback, e o próprio contrato agora de 1 ano que eles deram pro Jordan Love mostra que eles realmente estão meio... que assim, vamos ver como é que vai ser. Como você falou, eu acho que era necessário acabar com essa era Aaron Rodgers, só que o ataque agora passa por incerteza. Você tem um ataque que vai ter o Reed, que acabou de chegar, o Romeo Doubs e o Christian Watson, um ataque muito jovem. Vai ser um time que vai passar por essa transição. Eu até acho que os Packers fizeram um draft interessante, tá? Mas como você falou, você está trocando o quarterback, você está perdendo um quarterback que está entre os melhores da história da NFL e colocando um que a gente não sabe como é que vai ser. Necessariamente, isso implica que é um time que está passando por incertezas e que do ano passado para esse ano realmente desceu um pouquinho de degrau. Vamos ver como é que esse time melhora e como é que esse time vai se comportar com o Jordan Love mais experiente. Green Bay Packers, 5,50 as odds para vencer a NFC Norte. Acho que esse número... Eu não odeio, tá, as odds. Não odeio. Acho que é respeito à infraestrutura dos Packers, né? Que o time tem um excelente head coach, um head coach que tem um bom esquema, né? Tem um bom sistema que eu acho que pode dar um piso considerável para esse time do Green Bay Packers, mas tá tudo nas costas do Jordan Love mesmo. Um time que melhorou, Caio. Um outro time que melhorou, eu vou de Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks já é um time que foi para os playoffs no ano passado, é um time que já estava certinho e tudo mais, mas assim, você sai do draft com o Jackson Smith-Njigba e com o Devon Witherspoon, você está falando talvez do melhor wide receiver e talvez do melhor cornerback, entrando para um time que já foi para os playoffs no ano passado. E aí você combina isso com a volta do Bobby Wagner, por exemplo, que eu acho que é um cara que jogou bem no ano passado e ele tem uma identificação muito grande com o Seahawks, então a tendência é que ele continue o mesmo nível. O Drummond Jones chega para reforçar o grupo de pass rush do time. O Kenneth Walker vai estar voltando. A linha ofensiva e a secundária são 2 setores que surpreenderam positivamente no ano passado, justamente porque foi uma classe de draft muito forte, então a tendência é eles melhorarem ainda mais com mais um ano de experiência.
Então, enfim, eu acho que o Seattle Seahawks, que como eu falei, foi para os playoffs no ano passado, sai do draft talvez com o melhor wide receiver prospecto e com o melhor cornerback prospecto. Imediatamente é um time que sai como ganhador e como um dos times que mais melhora para a próxima temporada. A primeira rodada dele do Seahawks foi ótima, né? E você falou talvez, eu tiraria o talvez. Para mim, Devon Witherspoon e Jackson Smith-Njigba, sem dúvida, os melhores nas posições dele. E foi assim, o Njigba caiu muito mais do que deveria, né? E ele vai ter a oportunidade agora de começar atrás do Tyler Lockett e do DK Metcalf, ele não vai ter tanta pressão assim. Eu acho que só vai ajudar ele. Talvez o melhor trio de wide receivers da NFL, acho que é esse ou dos Bengals, né? O Ja'Marr Chase, T. Higgins e Tyler Boyd. Acho que é comparável. Eu acho que o Ja'Marr Chase é o melhor wide receiver desse grupo, né? Mas, enfim, a profundidade desse grupo do Seahawks também. Agora você vai ter o Tariq Woolen e o Devon Witherspoon, né? Que tem tudo pra ser uma baita dupla de cornerbacks. Você falou muito bem do retorno do Bob Wagner, que fez uma boa temporada mesmo. E eu tava olhando aqui enquanto você falava, odds aqui que daquelas que dá vontade de pausar o podcast, apostar e só depois, né, divulgar. 3,25 Seahawks para vencer a NFC Oeste. 49ers favorito com 1,60. E assim, 49ers o favorito em 60, o quarterback deles é ou a última escolha do draft do ano passado, que passou por uma cirurgia no cotovelo direito, sei lá, uma parte do corpo importante para um quarterback, ou Sam Darnold. Eu acho que tem muito valor esse 3,25 do Seahawks e concordo com o Caio, que é um time melhor. Não é um time melhor que o 49ers, é um time melhor do que eles eram no passado. Mas como você falou, o 49ers é um time, a gente já falou disso em outros podcasts, né? É um time que tá muito pronto e precisa só daquela última peça. Se o quarterback nos 49ers for mediano, é um time que vai estar batendo na porta para chegar no Super Bowl. Mas hoje, não é nem que o 49ers tenha um quarterback mediano, eles não sabem quem que vai ser o quarterback. Porque dos três caras que estão lá, um é o Sam Darnold, o outro, como você falou, que é o Brock Purdy, que foi bem no ano passado, mas está com uma lesão, fez uma cirurgia no cotovelo do braço que ele lança, e o outro é o Trey Lance, que a gente raramente tem visto jogar. E eu acabei não falando do Trey Lance porque todos esses rumores do que o 49ers quer trocar ele, né? Por isso que eu não... Ele próprio sofreu uma lesão grave também, que ele fraturou o pé. Então, assim, é uma incerteza muito grande. Eu entendo por que os 49ers são favoritos nessa divisão, e dou razão para isso, mas assim, é uma odd pagando mais de 3 no time de Seattle, que sempre tem jogos apertados com os 49ers, e que melhora consideravelmente, que vai ter um calendário mais fácil do que o dos 49ers, na teoria, eu também acho bem interessante. Lá no Bodog, se você combinar Seahawks vencendo a NFC Oeste e Minnesota Vikings vencendo a NFC Norte, 13,81 de odds. Não tá ruim, não. Eu acho um bom valor essa aposta. Vai ficar seu dinheiro parado ali um tempinho, né? Mas acho que pode... A tendência é esses números caírem, né? Quando for chegar na temporada, né? Por exemplo, quem pegou o Philadelphia Eagles quando não eram favoritos pra NFC Leste na última off-season, saiu no final da temporada contando dinheiro, né? Então, às vezes, vale você dar uma olhada antes. Vou passar por um positivo meu aqui. Vou me acusar de clubismo, mas eu não tô nem aí. Não é clubismo. New York Giants, Caio. Primeiro, pra você me... Eu sabia. Eu e o Gabriel, a gente não troca os times antes, não, mas eu já sabia que o Giants... Por isso que eu nem coloquei no meu, não. Você vai ser o ombudsman aqui do podcast. Os Giants merecem estar aqui, né? Merece, eu concordo. Eu acho que é um time que, no mínimo, saiu da off-season com 4 titulares melhores do que eles tinham. Chegou o John Michael Schmitz, que é um center muito sólido, tem tudo pra chegar, e foi um steal onde ele saiu. Eles trocaram pelo Darren Waller, talvez um pouco caro, mas um tight end que, quando tá no seu melhor, é um dos 5 melhores tight ends da NFL, do mínimo. Deontay Banks, outro cornerback ultra sólido. Eu sei que muita gente queria o Joey Porter Jr. naquela posição, mas eu acho que o Deontay Banks, ele traz um piso bem mais alto. E o Jalen Hyatt, que ele vai disputar ali posição, né? Tem Harris Campbell, tem o próprio Darius Slayton, o Andale Robinson, mas ele traz uma velocidade que esse time do wide receiver, esse grupo de wide receivers
do New York Giants precisava muito, né? E você começa a ver um grupo de wide receivers mais encorpado, né? Você tem o Isaiah Hodgins, que é um cara mais ali de possession, né? Um cara mais na região intermediária, e ali entre Hyatt, Slayton e Campbell, quem conseguir pegar essa outra posição, para mim é um time mais sólido nesse momento, porque o meu medo, eu falei isso no último podcast, eu acho que deveria ter uma desconexão das expectativas da torcida, do público, com o que esse elenco é capaz, porque esse time jogou muito acima da expectativa na temporada passada, né? Venceu um jogo de playoff com um dos piores elencos da NFL, né? Que é um absurdo. E a tendência, ainda mais no ano que os Giants venceram tantos jogos apertados, é os Giants não conseguir repetir a campanha, né? Mas eu acho que a equipe teve a abordagem correta, porque não era um time que, vamos subir no draft aqui. Eles acabaram subindo, mas também não pagaram tão caro, foi coisa de uma posição algumas vezes. Mas não foi um time que, vamos subir aqui 10 posições pra gente trazer a estrela. Não, era um time que precisava se reforçar, expressão que eu tenho usado muito, reforçar por atacado, trazer vários jogadores diferentes. E eu acho que os Giants fizeram exatamente isso, e acho que é um time que melhorou bastante. Concordo, e ainda tem mais um titular, o Bob Okereke, que veio dos Sim, Colts, verdade. né? É um cara muito subestimado. Ele, ano passado, teve a melhor temporada da carreira quando o Shaquille Leonard acaba machucado. É outro cara também que pode contribuir. Eu concordo, eu acho que é difícil o Giants manter o mesmo nível, mas o time se reforçou para conseguir isso. Jogando contra Dallas e Filadélfia 2 vezes por ano é complicado, e eu até acho que os Giants precisam de um wide receiver, uma superestrela como wide receiver. Até por isso, eu nem ficaria surpreso se os Giants fizessem, durante a temporada, dependendo de como que as coisas forem, uma troca do nível do que os Bills fizeram pelo Stephon Diggs alguns anos atrás, coisa que o Brian Daboll estava dentro dos Bills e viu acontecendo. Você precisa de um cara para levar o ataque na posição de wide receiver para o nível adiante. Eu acho que isso ainda falta. Mas, de um modo geral, as contratações da off-season foram muito boa, e é o segundo ano seguido que a gente termina o draft sabendo que o grupo que chega nos Giants chega para impactar positivamente e de imediato. A gente lembra que a classe dos Giants do ano passado foi muito interessante. Esse ano também eu acho que, como você já falou, chegam novos titulares em posições que o time precisava. E é isso que você espera de um time que tem sido muito bem treinado pelo Brian Daboll. Confio muito no Brian Daboll, confiaria... O dia que eu tiver um filho, eu vou colocar o Brian Daboll, filho ou filha, Brian Daboll e Joe Schoen de padrinhos. Confiaria a minha vida a essa dupla. Não vou nem... Essas famosas últimas palavras, né? Caio, um negativo agora. Negativo eu vou do Minnesota Vikings. Minnesota Vikings é um time que eu não gostei do draft deles, tá? Não gostei. Eu até achei a escolha do Jordan Addison interessante, mas foi basicamente isso. Mas o time dos Vikings é um time que já jogou o máximo. Esse grupo dos Vikings já jogou o máximo, e a gente sabe que precisa de um pouco mais. Ou seja, a gente sabe que os Vikings entraram no off-season precisando se reforçar em algumas posições interessantes. E o time não fez tanto, muito pelo contrário. É um time que, por exemplo, viu o Patrick Peterson, que jogou bem no ano passado, sair e substituiu ele com o Byron Murphy, que para mim é piorar um pouquinho. O Eric Kendrick saiu, o Dalvin Tomlinson saiu, o Aaron Thielen saiu. Eu até acho que todas essas saídas, elas não são desastrosas. Mas para um time que não se reforçou à altura e para um time que precisava melhorar muito para competir nessa conferência, a gente sabe que se esse time dos Vikings jogar o máximo, não foi suficiente para ganhar a conferência ou chegar mais longe nos anos anteriores. Eu esperava mais desse time do Minnesota Vikings. Eu acho que esse time de Minnesota, na melhor das hipóteses, ele chega em 2023 estagnado, no mesmo nível. E que isso, para mim, para um time que tem um cara como o Justin Jefferson, que paga o salário que paga pro Kirk Cousins, eu esperava um pouco mais. Eu não acho necessariamente que o time piorou, né? Mas eu concordo que a sensação que deu um passo pro lado, né? Isso, é uma coisa interessante, mas você perde um dos teus principais wide receivers, você perde um dos principais linebackers, você perde o teu principal cornerback. Então, e você não faz muita coisa para substituir eles. Então, eu acho que o Minnesota Vikings, Gabriel, eles entram em 2023 com menos chance de chegar no Super Bowl do que eles tinham quando eles entraram em 2022. Justo. Um meu aqui que piorou foi o Tampa Bay Buccaneers. E, assim, perdeu o Tom Brady, né?
melhor quarterback de todos os tempos. E acho que a gente vai descobrir que o Tampa Bay Buccaneers tinha muita coisa que era mascarada pelo Tom Brady, né? Por mais que ele não tenha feito uma temporada boa, acho que é muito mais deméritos do time ao redor do que do próprio Tom Brady. Até acredito que eles andaram numa direção interessante, eles estão no processo de acho que dar uma sacudida no elenco, né? E para você é similar ao Green Bay Packers, né? Você tem que dar um passo atrás para dar os 2 passos, 3 passos à frente. Mas nesse momento, na minha opinião, o Tampa Bay Buccaneers é um time pior do que o da temporada passada. E eu acho que, assim, é um time que ainda tem talento suficiente que tira eles da disputa pela primeira escolha geral. Eu acho que você tendo ali Mike Evans, Chris Godwin, Tristan Wirfs, Vita Vea, Lavonte David, Devin White e a secundária, acho que te tira um pouco ali da disputa pelo topo. Mas é um time que eu acho que é um candidato considerável, grande candidato, a escolher no top 10 no próximo draft. Não, eu concordo. Eu acho que isso que você falou a defesa dos Bucs ainda tem um potencial muito interessante, né? Porque é uma defesa muito parecida com aquela que jogou muito bem 2 anos atrás, quando o time estava, 2 temporadas atrás, quando o time estava ganhando o Super Bowl. Eu até acho também que pro próprio Baker Mayfield é um recomeço de carreira muito interessante, né? Porque ele vai ter a chance de começar num time que a expectativa não está muito alta. Claro que ele tem uma pressão de estar substituindo o Tom Brady, no caso, mas não é nem substituir, né? O Brady está se aposentando e ele vai ser o cara que provavelmente vai estar tomando as rédeas depois. Ainda tem um grupo de wide receivers interessante, mas eu concordo. A saída do Brady por si só já coloca o time num degrau abaixo. O seu último que melhorou? Então, eu fazia menção honrosa aos Jets, que por motivos óbvios, a gente até conversou dos Jets com o Rodgers alguns podcasts atrás, né? Mas o meu time é o Dallas Cowboys. Eu achei que os Cowboys, eles fizeram um draft um pouquinho diferente daquilo que eu estava projetando, para ser muito sincero, mas eu ainda acho que tem alguns pontos interessantes do Matt Smith chegar lá na linha defensiva e do Shoemaker chegar na posição de tight end, que é uma posição que o time precisava muito, né, com o Dalton Schultz indo para Houston, mas assim, as 2 trocas que os Cowboys fizeram eu achei muito pontuais, né, pegar o Stephon Gilmore e pegar o Brandon Cooks. Eu acho que os dois chegam para reforçar 2 setores que os Cowboys já tinham, que eram setores interessantes, sólidos do time, mas eu acho que com a chegada desses dois, eles vão um degrau acima. A gente está falando de 2 jogadores que já estiveram no Super Bowl e ganharam o Super Bowl. O Brandon Cooks, um dos 2 jogadores na história da NFL que tem mais de 1.000 jardas, com 4 times diferentes, qualquer sistema ele custa bem. Ele está com 29 anos, então a tendência é ele se encaixar perfeitamente no grupo de recebedores que Michael Gallup, CeeDee Lamb e o Cooks é muito interessante. E a posição de cornerback, a gente sabe o tanto que é importante, né, ter um grupo desse sólido para chegar mais longe na pós-temporada. E agora os Cowboys, com a chegada do Gilmore, que mesmo com a idade avançada foi muito bem nos Colts ano passado, colocando ele junto com o Trevon Diggs. Eu acho que foram 2 trocas interessantes que você coloca ali um pouquinho de valor que se agrega no draft, faz os Cowboys um dos vencedores dessa off-season. Concordo, eu pensei em colocar o Dallas Cowboys, né? O que me fez acabar tirando é você sair do Kellen Moore para ter o Brian Schottenheimer como coordenador ofensivo. Assim, a gente vai descobrir quando a gente vê os Chargers em campo, quando a gente vê os Cowboys em campo. Mas de longe, me parece que os problemas do ataque dos Cowboys tinham muito mais a ver com o Mike McCarthy do que com o Kellen Moore. E eu não gosto do Brian Schottenheimer, foi muito mal em Seattle. Não gosto dessa substituição. De resto, concordo com tudo que você disse. Até acho que o Cowboys diminuiu o gap em relação aos Eagles. Eu acho que, claro que o time dos Eagles é mais profundo, mas eu não, ainda mais com os Eagles perdendo os 2 coordenadores, acho que a briga pela NFC Leste vai ser bem dura entre esses 2 times. Você citou de passagem o time que é o último que eu separei aqui, que melhorou, né? A gente tem mais 2 para falar que pioraram. Vai soar estranho, talvez, mas eu coloquei o Indianapolis Colts. E nesse aqui eu admito que eu dei uma pequena roubada, porque eu não sei se o elenco dos Colts hoje é melhor do que o elenco dos Colts na temporada passada.
mas eu acho que o time teve uma melhora na vibe, porque é um time que parece ter um plano que não é trazer um quarterback veterano e torcer para ele ter um revival lá em Indianápolis, né? Tem uma tentativa de construir algo aqui, né? E eu gosto muito do Anthony Richardson, gosto muito da escolha dele, e gosto ainda mais pelo fato do head coach dos Colts ser o Shane Steichen, né? Que é o cara que trabalhou diretamente com o Jalen Hurts, que chegou na NFL com um perfil parecido com o Anthony Richardson. Anthony Richardson mais cru que o Jalen Hurts, mas também potencial físico maior ainda do que o Jalen Hurts, né? E eu gosto da escolha do Josh Downs, né? Eu acho que foi um bom wide receiver que eles selecionaram. De resto, o time não mudou tanto assim. Trouxe o Isaiah McKenzie, o Gardner Minshew, que eu acho que é uma boa pólice de seguro ali, caso o Anthony Richardson não consiga jogar, não esteja pronto. Mas, assim, esse aqui é um pouco mais subjetivo. Eu acho que é um time que tem muito mais motivo para ter esperança para o futuro hoje do que nessa mesma época do ano, na última off-season. Concordo. Eu acho que os Colts estavam naqueles times que era muito fácil de melhorar, né, tendo em vista o que foi o ano passado, mas eu acho que o time, o principal, além da vibe, que eu concordo muito, o teto do time aumentou muito. Eu acho que se o Colts der certo em 2023, pode ser algo quase que assustador, porque você tem um técnico novato que a gente não sabe o que esperar, você tem um quarterback novato que a gente não sabe o que esperar, você vai ter, por exemplo, a volta do Jonathan Taylor, a linha ofensiva, a gente espera que o Quentin Nelson volte a jogar o melhor futebol americano, então você tem alguns pontos desse ataque dos Colts que, se eles encaixarem, esse time pode fazer muito barulho. Então eu concordo com você. E vale lembrar também, né, Gabriel, um time que está jogando em uma das divisões mais fracas da NFL. E eu acho que vale a pena dar o benefício da dúvida pro Steichen, que é o Steichen técnico dos Colts agora, porque ele já fez um ataque jogar com um quarterback móvel, muito atlético, igual o Anthony Richardson, então, que foi o Jalen Hurts no caso. Então, eu gosto dos Colts. Eu acho que é um time que melhorou sim. Acho que o torcedor dos Colts está empolgado para 2023 e com motivo. 6,0 as odds no Bodog para eles vencerem a AFC Sul. Acho interessante, uma long shot, né? Uma aposta aí com umas odds mais altas, acho interessante. Caio, qual o seu último time que você separou aqui como piorou? Eu vou colocar o Tennessee Titans. É um time que, se o Tennessee Titans, eles até não perderam tantas peças comparado com o ano passado, até porque não tinha nem muita gente para perder. Só que eu acho que a vibe do Tennessee Titans é muito o contrário disso que a gente acabou de falar dos Colts. É um time que ele teve rumor do Derrick Henry sair, teve rumor do Aaron Taylor sair. Pelo segundo ano seguido, eles vão atrás de um quarterback prospect. Dessa vez eles pegaram o Will Levis na segunda rodada. A gente tem que debater. Eu até achei o valor interessante para o Levis, mas se ele caiu para a segunda rodada, talvez os times da NFL estão sabendo de coisas que a gente de fora não sabe e tem um motivo dele ter caído. Talvez ele não é nem metade, assim, não é tão bom como todo mundo esperava. Quantos mais anos que o Derrick Henry vai jogar bem? Aí você pega o TJ Spears, que eu até acho que é um running back interessante, mas ele vem sem joelho praticamente pro time. Você tem um dos piores grupos de wide receivers da NFL, e você no draft você demora até a 7ª rodada para pegar um wide receiver. Aí o Kevin Byard, você pediu para ele ter uma redução salarial, ele falou não, enfim. Eu acho que esse time do Titans, que terminou ano passado com 7 derrotas seguidas, é um time que, na melhor das hipóteses, eles entram em 2023 normal. O reforço dos Titans para 2023 é o Ryan Tannehill tá saudável. Eu até gostei, por exemplo, do Andrew Dillard ter chegado. O Skoronski foi uma boa escolha no draft, eu achei, mas é muito pouco para um time dos Titans que jogou um futebol americano muito ruim nas últimas rodadas do ano passado e que tem muitas falhas no elenco. A esperança é o Mike Vrabel, né? Que esse time, ano após ano, na mão do Mike Vrabel, joga melhor do que a gente espera, né? Então, de repente, ele conseguir fazer a mágica dele. O meu último time aqui que piorou é o Los Angeles Rams. E é um time que perdeu poucos jogadores, né? Perdeu significante. O Jalen Ramsey, obviamente, na cornerback, o Taylor Rapp, né, safety, e o Allen Robinson, que foi uma das piores contratações do último mercado de free agents, né? Então, e o Bob Wagner, né? E o Bob Wagner, desculpa, faltou o Bob Wagner.
Mas o Allen Robinson acho que é reforço ele sair, né? Mas é um time que tá também ali no momento de dar uma repaginada, né? E hoje a gente não sabe direito o que vai ser do Matthew Stafford, né? Ele é um cara que teve uma lesão no cotovelo, teve uma lesão nas costas e especulou-se até que ele poderia se aposentar, ele disse que não vai, mas é um time mais velho, é um time que foi pro all-in, venceu o Super Bowl, mas agora tá pagando preço. Vai ter uma escolha de primeira rodada no próximo draft pela primeira vez em 15 mil anos, então é um time que tem que pensar nisso. Então é um time que não se movimentou no mercado de free agents, em termos de contratação, né? Não trouxe ninguém. E eu acho que se o Matthew Stafford tiver 100%, o Cooper Kupp 100% e o Aaron Donald 100%, isso te garante um piso bem alto. Eu acho que desse jeito esse time pode acabar até conseguindo uma vaga no Wild Card. Mas eu consigo ver os Rams também indo na direção oposta. Vamos pensar aqui no mundo pós Stafford, né? Vamos ver o que a gente consegue por ele, pelo Cup, pelo Donald. E vamos pelo tanking total. Mas de qualquer jeito, não é um time que vem para essa próxima temporada tendo tampado os buracos da última. E acho que alguns novos surgiram. E é um time que tá jogando numa divisão que tem o Arizona Cardinals, mas você tem 2 jogos contra os 49ers e 2 jogos contra o Seattle Seahawks que melhorou muito, né? Então isso complica e eu concordo com você. Eu acho que os Rams, eles... É engraçado, como você falou, eles ganharam o Super Bowl 2 anos atrás, dando o all-in, e eles têm alguns jogadores que são espetaculares, né? O Aaron Donald, o Cooper Kupp, o próprio Stafford, mas o time dos Rams hoje, se bota no papel, é um time que tem muitos problemas. É um time que falta talento individual, falta estrela, falta assim, mais jogador provado no time. É uma mescla muito mal feita de veteranos e jogadores jovens. Não por causa dos veteranos, mas porque o elenco em geral, a profundidade do elenco, alguns jogadores para compor a rotação titular de todas as posições, desde a secundária até a própria linha ofensiva, eles estão passando por muitos problemas. A gente lembra dos Rams no ano passado, né, Gabriel? A linha ofensiva sofreu com muitas lesões e os reservas foram um desastre. O grupo de wide receivers sem o Cooper Kupp também muito mal. O jogo corrido dos Rams com o Cam Akers também tem alguns problemas. Teve o Cam Akers falando que ia sair, depois voltou. Tanto é que o time até foi atrás do Christian McCaffrey antes de ir para os 49ers e quase conseguiu ele. Enfim, eu consigo ver esse Rams, como você falou, com muitos problemas, e é um time que perde 2 dos melhores veteranos que tinha, o Bob Wagner e o Jalen Ramsey. Então é isso. Estamos aqui 12 times, 6 que melhoraram, 6 que pioraram. Se você concordou, discordou, mande um reply pra gente no Twitter, @cara-dos-esportes. Siga o Caio lá no @Caio Miari. Caio, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, Gabriel. Um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente. É sempre um prazer estar aqui, né? Sempre bom falar de futebol americano. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Não deixe de seguir o feed do podcast Cara dos Esportes. Deixa 5 estrelas. Episódio novo amanhã sobre playoffs da NBA. Quarta-feira, episódio exclusivo para apoiadores sobre NFL. E assim sucessivamente. Até lá, pessoal. Tchau.